Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será para seu crescimento espiritual. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nesta mensagem, pois ela vai falar muito aos nossos corações. Na mensagem de hoje, gostaria de falar com vocês sobre amadurecer. Mas não estou falando de amadurecimento de uma fruta ou de um legume, e sim de amadurecimento espiritual, amadurecimento na fé. Tem muitas pessoas precisando amadurecer na fé. Pessoas que, quando passam por uma aflição, já querem logo largar o evangelho ou querem logo apontar o dedo para Deus, dizendo: por que o Senhor está deixando eu passar por isso? O apóstolo Paulo nos dá alguns ensinamentos sobre este assunto. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando Paulo está falando sobre isso, ele não falava de uma pessoa que era uma criança e foi crescendo. Não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava falando de crescimento espiritual. Quando conhecemos Jesus, somos verdadeiras crianças na fé. Às vezes, não sabemos o que falar nem o que pensar, mas quando vamos nos tornando maduros, ou seja, mais experientes na fé, deixamos para trás as coisas de criança. Não nos comportamos mais como crianças na fé. Aprendemos a passar pelas aflições com força, como homens e mulheres na fé em Cristo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não querem crescer, querem continuar como bebezinhos na fé, e com isso o diabo está se aproveitando para desviar muitas pessoas. Muitos que começam com Cristo estão se perdendo por falta de maturidade. Vocês sabiam disso? Falta de maturidade fazem as pessoas se perder. O autor de Hebreus nos fala algo muito sério sobre isso. Vou mostrar 3 versículos para vocês na Nova Bíblia Viva, NBV, pois fica mais claro para vocês entenderem. Hebreus capítulo 5, versículos do 12 ao 14. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Ficou claro para vocês? Tem pessoas que já eram para ser mestres ensinando a outras pessoas, mas ao invés disso estão sendo ensinadas o tempo todo. Não conseguem ganhar alimento sólido. Alimento sólido significa receber mais de Deus, mais revelações da sua palavra. Quantas pessoas sofrem porque não têm entendimento da palavra de Deus? Não conseguem ouvir o Espírito Santo e não conseguem saber o que é certo, o que é errado. Caem, às vezes, no erro de bobeira por não aprender mais sobre Deus. Deus fala com a pessoa, mas a pessoa não consegue aprender nem ouvir. Se tornar adulto na fé tem que ser algo que a pessoa tem que querer. Aí muitos vão até falar assim: ah, pastor, mas eu não consigo aprender, não sei ler, não sei escrever. Se não consegue aprender, peça capacidade para Deus. Se não sabe ler e nem escrever, ouça a Bíblia falada
Peça para alguém baixar no seu celular. Pare de achar que você não é inteligente. Deus deu inteligência para todas as pessoas. E quem não se achar inteligente, peça a Deus, fale com Ele. Eu duvido que se você quiser maturidade, se Deus não vai te ensinar. Deus não quer te ver como bebê espiritual. Ele quer te ver como uma pessoa madura na fé, sabe por quê? Porque quanto mais maduro você for, mais força você terá para lutar as suas lutas, vencer suas guerras contra o inimigo, contra o diabo. Não pense que o diabo não vai guerrear contra a sua vida. Ele vai. A missão dele é destruir a vida de todo aquele que se aproxima de Deus. Aprenda mais de Deus e pare de deixar o inimigo te colocar para baixo. Pare de ser carnal, seja mais espiritual. Tem pessoas que entram para a igreja, mas continuam falando de coisas passadas. Continuam falando sobre morte. Continuam falando de coisas que não tem mais que falar. Quando recebemos Jesus, temos que falar de vida e não de morte. Vejam o que o autor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente, não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vida. O Evangelho é sobre vida, pois mesmo morrendo, estaremos vivos ao lado de Deus. Nós estaremos no paraíso ao lado dele. A certeza que nós temos é essa, que se continuarmos firmes até o fim, estaremos com ele no paraíso. Por isso você precisa amadurecer na fé para poder suportar as aflições, para suportar as investidas de Satanás sobre sua vida. E como crescer ou amadurecer espiritualmente? Buscando Deus. Não existe outra forma de crescimento espiritual. Muitos procuram religiões que nada podem fazer ela crescer espiritualmente. Procuram religiões que dizem desenvolver a mediunidade dela. Mentira do diabo. Nenhuma religião pode te dar crescimento, nem a igreja pode te dar também, se você somente estiver nela ouvindo sem praticar a palavra. Você só vai estar ali como bebê espiritual. Deus, e somente Deus, pode te dar crescimento espiritual. Leia mais a Bíblia. Peça para Ele se revelar através da sua palavra. Ore mais. Peça crescimento espiritual. Pare de continuar sendo imaturo na fé. Enquanto você for imaturo, você vai tomar pancada do diabo e vai acabar querendo desistir de seguir Jesus. Temos que ser fortes e fortalecidos cada vez mais em Deus. Quanto mais você buscar em Deus, mais maduro você estará na fé, mais intimidade você terá com Ele. Então, busque mais, cresça mais na fé e você verá que as aflições irão chegar, mas você estará firme e declarando a palavra de vitória. Quer ser vitorioso em tudo? Amadureça na fé, cresça espiritualmente e você verá que suas lutas serão travadas com força e não com fraquezas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos fortalecer através desta mensagem. Hoje o Senhor nos mostrou que precisamos sair do leite materno. Precisamos de alimento sólido, alimento que o Senhor nos dá através da sua palavra. Tem muitas pessoas que não crescem espiritualmente e continuam como bebezinhos na fé. Ficam ali só comendo o feijão com arroz e não conseguem receber o alimento sólido, o alimento que o Senhor quer dar para aqueles que realmente querem crescer espiritualmente. Pai, torne-nos pessoas maduras na fé, que possamos cada vez mais aprender de Ti, que possamos cada vez mais reconhecer que dependemos do Senhor em tudo. Precisamos colocar toda a nossa vida nas Tuas mãos, colocar diante do Senhor tudo aquilo que necessitamos e precisamos, e nós necessitamos que o Senhor nos ensine. Precisamos que o Senhor nos dê capacidade para poder aprender mais de Ti.
Tem muitas pessoas que não se acham inteligentes. Que essas pessoas agora, Senhor, possam ser tocadas por Ti. Que essas pessoas possam enxergar que elas são sim inteligentes e que elas podem amadurecer na fé, crescer espiritualmente para poder combater o bom combate da fé. Pai, eu te peço, fortaleça e cresça essas pessoas espiritualmente. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E não deixem de buscar a Deus, não deixem. Quanto mais maduro você for na fé, mais você vai ter forças para encarar as suas lutas. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.